Amados e queridos irmãos, vamos então aí para a última parte dessa lição de número 3. Estamos estudando a lição da editora Betel, Os Discípulos de Cristo. Tem como comentarista pastor Eliel Araújo. Você que está se achegando pela primeira vez em nosso canal, desde já eu te convido, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Isso é importante para nós, pois o YouTube ele entende que o nosso trabalho ele tem relevância e com isso iremos conseguir alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho. Então aqui nós vamos falar sobre que a tentação ela não vem de Deus. Então tópico 3.1, nós vamos ver aqui força para resistir. 3.2, oração para vencer a tentação. 3.3, fugir da tentação é uma estratégia. Então vamos introduzir a parte que fala sobre a tentação não vem de Deus. Ninguém pode dizer que está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado. E a ninguém tenta. Tiago 1, capítulo 1, versículo 13. Deus não coloca o mal no nosso caminho. Por isso, o discípulo de Cristo, ceder ou não à tentação, passa por uma decisão que é totalmente pessoal. Então, antes de falar aqui sobre a vitória, é preciso nós alinharmos a verdade. Deus, ele não tenta ninguém. Ele prova para amadurecer, mas nunca seduz para destruir. Então, lá em Tiago 1,13, nós já lemos aí, diz que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e sendo assim, a ninguém ele tenta. A tentação ela nasce quando desejos desalinhados encontram oportunidade. Deus nunca empurra o discípulo à queda. Ele sempre oferece escape, direção e força. O problema não está em Deus, mas está na forma como nós lidamos com os processos da vida relacionados à tentação. Discípulos maduros param de terceirizar a culpa e assume a responsabilidade espiritual. 3.1. Força para resistir. O cristão deve ser cauteloso e identificar as tentações que possam ser comparadas às ratoeiras, prontas para nos prender e aniquilar se não estivermos firmes na presença de Deus. Então, primeiro, força para resistir. Deus não apenas manda resistir, Ele concede poder para que possamos resistir. Isso significa que nenhuma tentação é maior que a graça de Deus que é disponível diariamente para nós. Quando alguém cai, não foi por falta de força divina, mas por negligenciar os recursos espirituais. Resistir não é confiar na própria disciplina, é depender do Espírito Santo. Discípulos que são cheios do Espírito não brincam com os limites, mas eles se posicionam com autoridade. Tópico 3.2, pastor Eliel Araújo vai falar sobre a oração para vencer a tentação. A oração é uma ferramenta poderosa na luta contra a tentação. Jesus ressalta essa importância ao advertir seus discípulos a orar para não cair em tentação. Lucas capítulo 22, versículo 40. É indispensável ao discípulo de Cristo cultivar uma vida diária de oração, priorizando o uso do tempo e o esforço, pois a natureza humana e o inimigo buscam nos direcionar no sentido contrário da oração. Então aqui nós vamos entender que quem não ora luta em desvantagem. A oração ela não elimina a tentação, mas ela fortalece os nossos corações para não cedermos à tentação. Orar é declarar dependência, é dizer eu sei quem eu sou, mas sei ainda muito mais quem Deus ele é. Então os discípulos que oram, eles não confiam na própria força, mas eles confiam na presença de Deus. A oração, ela ajusta desejos, fortalece as convicções e desarma armadilhas antes que se tornem quedas em nossas vidas.
E aí depois ele fecha aqui esse terceiro tópico desta quarta lição, onde ele fala sobre fugir da tentação é uma estratégia. José resistiu à tentação ao fugir da mulher de Potifar. Ele era um jovem formoso a quem ela passou a assediar, dizendo: deita-te comigo. José, porém, era um homem íntegro e temente a Deus. Por isso preferiu fugir e ceder àquela oferta. Anos mais tarde, José foi exaltado por sua atitude, mostrando que fugir da tentação é uma estratégia para não cair em pecado. Então aqui, antes da conclusão, nós fechamos essa terceira parte dizendo que a Bíblia, ela não manda negociar com a tentação, mas manda fugir. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, está escrito: fugir da prostituição. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, está escrito: foge das paixões da mocidade. Então fugir não é uma covardia espiritual, é sabedoria bíblica. Quem insiste em ficar perto do perigo, mais cedo ou mais tarde cai. José fugiu, manteve a sua integridade. Sansão ficou e perdeu absolutamente tudo. Discípulos verdadeiros aprendem que nem toda batalha foi feita para se enfrentar frente a frente. E aí, nós vamos ler aqui a conclusão que diz que as tentações fazem parte da nossa caminhada nesta terra, mas não podemos deixar que elas impeçam a nossa entrada no céu. Orar e fugir são, portanto, estratégias que devemos usar para vencer as tentações e não para pecar. A tentação, ela não define o discípulo. A resposta à tentação é que revela o caráter. Deus não tenta, mas capacita. Não empurra para o erro, mas oferece o escape. A força para resistir, a oração para vencer e a sabedoria para fugir. Isso nos faz aqui entender nessa conclusão que quem anda com Cristo não vive caindo o tempo todo, vive se levantando cada vez mais forte. A tentação, ela é passageira, mas a fidelidade, ela constrói um legado importantíssimo e glorioso sobre as nossas vidas. Assim nós encerramos a lição de número 4 e eu espero que de alguma forma possamos ter sido úteis e você possa, com essas lições, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe.